O apoio no solo e os materiais empregados constituem dons da eterna sabedoria. Contudo, delineamentos da planta, elementos de alvenaria, metais diversos e agentes outros da construção não se expressaram e nem se arregimentaram no serviço a toque mágico. O lavrador roga há bom tempo a Deus, mas não colhe sem plantar, embora Deus lhe enriqueça as tarefas com os favores do clima. As leis de Deus protegem a casa, no entanto, se o morador não a protege, as mesmas leis de Deus, com o tempo, transformando em ruína, até que apareça alguém com suficiente compreensão do próprio dever, que se propõe a reconstruí-la e habitá-la com respeito e segurança. Em toda parte, a natureza encarece o apoio divino, mas não deixa de recomendar, ainda que sem palavras, o impositivo do esforço humano. A criação pode ser comparada à imensa propriedade do Criador que a usufrui com todas as criaturas, em condomínio perfeito, no qual as responsabilidades crescem com a extensão dos conhecimentos e dos bens obtidos. Não te digas, dessa forma, sem a obrigação de pensar, estudar, influenciar, programar, agir e fazer. Ajudar-te que o céu te ajudará, proclama a sabedoria. Isso, no fundo, equivale a dizer que as leis de Deus estão invariavelmente prontas a efetuarem o máximo em nosso favor. Entretanto, nada conseguirão realizar por nós, se não dermos de nós pelo menos o mínimo. 83. Setor pessoal. Ponto a cada um segundo as suas obras. Jesus Mateus 16 e 27. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que ele cumpre atingir e a caminho que a ela conduz, dizendo-lhe, anda e chegarás. Toparás com pedras, olha e afastás tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar. Capitão 25, item 4. Para clarear a noção da responsabilidade pessoa, nunca é demais recorrer às lições vivas da natureza. No plano físico, Deus é o fulcro gerador de toda a energia. No entanto, o Sol é a usina que assegura a vitalidade terrestre, é o fundamento divino do mundo, mas a rocha é o alicerce que sustenta o vale, é o proprietário absoluto do solo. Todavia, a árvore é o gênio maternal que deita o fruto, é o Senhor Supremo das águas. Entretanto, a fonte é o vaso que dessedenta os homens. Igualmente, no plano moral, Deus é a raiz da justiça. No entanto, o legislador é o tronco dos estatutos de governança, é a cabeça insondável da sabedoria, mas o professor é vértebra da escola, é a inspiração do trabalho. Todavia, o operário é o agente da tarefa, e a essência do campo. Entretanto, o lavrador é o instrumento da sementeira. Assim também ocorre na esfera de nossos deveres particulares. Tudo aquilo de que dispomos, incluindo afeições, condições, oportunidades, títulos e recursos, pertencem, originariamente, a Deus. Contudo, é forçoso zelarmos pelo setor das próprias obrigações, porquanto, queiramos ou não, responderemos a Deus, através das leis que orientam a vida, pelo serviço individual que nos cabe fazer. 84. Palavras de Jesus. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Jesus Mateus 6 e 26. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Capitão 25, 7. Vale-se muita gente do Evangelho para usar as expressões literais do Senhor, sem qualquer consideração para com o sentido profundo que as ditou, simplesmente para exaltar conveniência e egoísmo. Exortou o Divino Mestre, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Encontramos aqueles que se baseiam nestas palavras, destinadas a situar-nos na eficiência tranquila, para abraçarem deserção e preguiça, olvidando que o próprio Jesus nos advertiu, andai enquanto tendes luz. Asseverou o eterno amigo, nem só de pão vive o homem.
Há companheiros que se estribam em semelhante conceito, dedicado a preservar-nos contra a volúpia da posse, para assumirem atitudes de relaxamento e desprezo, à frente do serviço de organização e previdência da vida material, sem se lembrarem de que Jesus multiplicou pães, no monte, socorrendo a multidão cansada e faminta. Afirmou o Celso benfeitor, realmente há céus. Em todos os círculos do ensinamento cristão, aparecem os que se aproveitam da afirmativa, dedicada a imunizar-nos contra as calamidades da avareza, para lançarem diatribes contra o dinheiro e sarcasmos contra os irmãos chamados a manejá-lo, na sustentação do trabalho e da beneficência, da educação e do progresso, incapazes de recordar que Jesus honrou a finança dignamente empregada, até mesmo nos 2 vinténs com que a viúva pobre testemunhou a própria fé. Disse o Cristo, não julgueis. Em toda parte, surpreendemos os que se prevalecem do aviso que nos acautela contra os desastres da intolerância, para cobertarem viciação e má-fé sem se prevenirem de que Jesus nos recomendou igualmente, orai e vigiai a fim de não cairdes em tentação. Admoestou o mestre dos mestres, ao que vos pedir a túnica, cedei também a capa. Não poucos mobilizam o assento consagrado a impelir-nos ao culto do desprendimento e da gentileza, para estabelecerem regimes de responsabilidade e negligência, quando Cristo nos preceitou a obrigação de entregar a cada um aquilo que lhe pertence, até mesmo nas questões mínimas do imposto exigido pelos poderes públicos, ao solicitar-nos, dai a César o que é da César. Não podemos esquecer que as palavras do Cristo, no curso dos séculos, receberam interpretações adequadas aos interesses de grupos, circunstâncias, administrações e pessoas. A doutrina espírita brilha hoje, porém, diante do Evangelho, não apenas para aliviar e consolar, mas também para instruir e esclarecer. 85. Comunidade. Porque com o juízo que julgardes, sereis julgados e a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. Jesus Mateus, 7:2. A caridade ou a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e a outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-los, penetrar nele. Capitão 25, item 8. Sempre que possas, lança um gesto de amor àqueles que se apagam no dia a dia, para que te não faltem segurança e conforto. Vértice não se empina sem base. Banqueteaste, selecionando iguarias. Legiões de pessoas se esfalfam nas tarefas do campo ou nas lides da indústria para que o pão te não falhe. Resides no lar, onde restauras as forças. Dezenas de obreiros sofreram duras provas ao levantá-lo. Materializas o pensamento na página fulgurante que o teu nome chancela. Multidões de operários atendem ao serviço, para que o papel te obedeça. Ostentas o cetro da autoridade. Milhares de companheiros suportam obscuras atividades para que o poder te brilhe nas mãos. Quanto puderes, como puderes e onde puderes, na pauta da consciência tranquila, cede algo dos bens que desfrutas, em favor dos companheiros anônimos que te garantem os bens. Protege os braços que te alimentam. Ajuda aos que te sustentam a moradia. Escreve em auxílio dos que te favorecem a inteligência. Ampara os que te asseguram o bem-estar. Ninguém consegue ser ou ter isso ou aquilo, sem que alguém lhe apoie os movimentos naquilo ou nisso. Trabalha a benefício dos outros, considerando o esforço que os outros realizam por ti. Não há rio sem fontes, como não existe frente sem retaguarda. Na Terra, o astrônomo que define a luz das estrelas é também constrangido a sustentar-se com os recursos do chão. 86. Pensamento espírita. A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Jesus Mateus, 9:37. A justiça de Deus é como o sol. Existe para todos, para o pobre, como para o rico. Capitão 26, item 4. Se te propões colaborar no apostolado libertador do Espiritismo, auxilie o pensamento espírita a transitar, dando-lhe passagem, através de ti mesmo. Prevalecete dos títulos honrosos que o mundo te reservou, agindo conforme as sugestões que o pensamento,
espírita te oferece, demonstrando que a ilustração acadêmica ou o mandato de autoridades são instrumentos para benefício de todos e não recurso ao levantamento de qualquer aristocracia da opressão pela inteligência. Despende as possibilidades materiais, centralizadas em tuas mãos, criando trabalho respeitável e estendendo a beneficência confortadora e reconstrutiva, na pauta da abnegação com que o pensamento espírita te norteia as atividades, provando que o dinheiro existe para ser disciplinado e conduzido no bem geral e não para escravizar o espírito à loucura da ambição desregrada. Usa a independência digna que o pensamento espírita te dá, por intermédio do dever retamente cumprido, patenteando à frente dos outros, que é possível pensar livremente, com o jugo dos preconceitos, embora respeitando a condição dos semelhantes que ainda precisam desses mesmos preconceitos para viver. Mobiliza a influência de que dispões, na sociedade ou na família, para edificar o conhecimento e garantir a consolação, segundo a tolerância que o pensamento espírita te inspira, denotando que, diante da providência divina, todos somos irmãos, com esperanças e dores, lutas e aspirações, imperfeições e faltas, igualmente irmãs uma das outras, e que, por isso mesmo, a confissão de fé representa instituto de aperfeiçoamento com serviço permanente ao próximo, sem que tenhamos qualquer direito a privilégios que recordem essa ou aquela expressão de profissionalismo religioso. Fala e escreve, age e trabalha, quanto possível, pela expansão do pensamento espírita. No entanto, para que o pensamento espírita produza frutos de alegria e concórdia, renovação e esclarecimento, é necessário vivas de acordo com as verdades que ele te ensina. A cada minuto, surge alguém que te pede socorro para o frio da própria alma, contudo, para que transmitas o calor do pensamento espírita imperioso estejas vibrando dentro dele. Diante da sombra, não adianta ligar o fio na tomada sem força, nem pedir luz em candeia morta. 87. Ante a mediunidade. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Jesus Mateus 10:8. Procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade, não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Capitão 26, item 10. Mediunidade na bênção do auxílio é semelhante à luz em louvor do bem. Toda a luz é providencial. Toda a mediunidade é importante. Reflitamos na divina missão da luz, a expressar-se de maneiras diversas. Temo-la no alto de torres, mostrando rotas seguras aos navegantes, nos postes da via pública, a benefício de todos, no recinto doméstico, em uso particular, nos sinais de trânsito, prevenindo desastres, nos educandários, garantindo a instrução, nas enfermarias em socorro aos doentes, nas lanternas humildes, que ajudam o viajor, à distância do lar, nas câmaras do subsolo, alentando o operário suarento, na conquista do pão. Todo núcleo de energia luminosa se caracteriza por utilidade específica. Nenhum deles é ineficiente, nenhum desprezível. A vela bruxuleante que salva um barco, posto à deriva, é tão indispensável quanto o lustre aristocrático que se erige na escola, no amparo às inteligências transviadas na ignorância. A candeia frágil que indica as letras de um livro, numa choça esquecida no campo, é irmã do foco vigoroso que assegura o êxito do salão cultural. No que tange à luz, o espetáculo é acessório. Vale o proveito. Em matéria de mediunidade, o fenômeno é suplemento. Importa o serviço. Em qualquer tarefa das boas obras, deixa, pois, que a mediunidade te brilhe nas mãos. Entre a lâmpada apagada e a força das trevas não há diferença. 88. Em louvor da prece. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e fechada a poria, orai ao Pai, no íntimo, e o Pai que vê, no íntimo, vos recompensará. Jesus Mateus 6:6. Orai, enfim, com humildade, como publicano e não com orgulho, como fariseu.
Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades e, se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Capítulo 27, item 4. Pediste em oração a cura de doentes amados e a morte apagou-lhes as pupilas, regelando-te o coração. Solicitaste o afastamento da prova e o acidente ocorreu, esmagando-te as esperanças. Suplicaste a insustação da moléstia e a doença chegou a infligir-te deformidade completa. Imploraste suprimentos materiais e a carência te bate à porta. Mas se não abandonares a prece, aliada ao exercício das boas obras, granjearás paciência e serenidade, entendendo, por fim, que a desencarnação foi socorro providencial, impedindo sofrimentos insuportáveis, que o desastre se constitui em medida de emergência para evitar a calamidades maiores, que a mutilação física é a defesa da própria alma contra quedas morais de soerguimento difícil e que as dificuldades da penúria são lições da vida, a fim de que a finança demasiada não se faça veneno explosivo nas tuas mãos. Da mesma forma, quando suplicamos perdão das próprias faltas à eterna justiça, não bastam o pranto de compunção e a postura de reverência. Após o reconhecimento dos compromissos que nos são debitados no livro do Espírito, continuamos tão aflitos e tão desditosos quanto antes. Contudo, se perseveramos na prece, com o serviço das boas ações que nos atestam a corrigenda, a breve trecho, perceberemos que a lei nos restitui a tranquilidade e a libertação, com o ensejo de apagar as consequências de nossos erros, reintegrando-nos no respeito e na estima de todos aqueles que erigimos a condição de credores e adversários. Se guardas esse ou aquele problema de consciência, depois de haver rogado perdão à divina bondade, sob o pretexto de continuar no fogo invisível da inquietação, não te afastes da prece mesmo assim. Prossegue orando, fiel ao bem que te revele o espírito renovado. A prece forma o campo do pensamento puro e toda a construção respeitável começa na ideia nobre. Realmente, sem trabalho que o efetive, o mais belo plano é sempre um belo plano a perder-se. Não vale prometer sem cumprir. A oração, dentro da alma comprometida em lutas na sombra, assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra sem alarde o serviço que se deve fazer. 89. Lembrar-te auxiliando. Vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós pedirdes. Jesus Mateus 6:8. Os espíritos sofredores reclamam preces e estas lhes são proveitosas, porque, verificando que há quem neles pense, menos desconfortados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação e, possivelmente, lhes desvia do mau pensamento. Capítulo 27, item 18. Lembrar-te dos mortos, auxiliando. Indiscutivelmente, todos eles agradecem a flor de saudade que lhes atiras, mas redivivos qual se encontram, se pudessem te rogariam diretamente mais decisiva cooperação, além do pleito de superfície. Supõe-te no lugar deles, de quando em quando, notadamente daqueles que se ausentaram da terra, carregando dívidas e aflições. Imagina-te largando a convivência dos filhos recém-chegados do berço crivado de privações e pensa na gratidão que te faria beijar os próprios pés dos amigos que se dispusessem a socorrer-lhes o estômago torturado e a pele desprotegida. Prefigura-te na condição dos que se despediram de pais desvalidos e enfermos, por decreto de inapelável separação, e pondera a felicidade que te tangeria todas as cordas do sentimento, diante dos irmãos que te substituíssem o carinho, ungindo-lhes existência de esperança e consolo. Julga-te no agoniado conflito dos que partiram violentamente, sob mágoas ferozes, legando à família atiçados braseiros de aversão e reflete no alívio que te sossegaria a mente fatigada, perante os corações generosos que te ajudassem a perdoar e servir, apagando o fogo do sofrimento. Considera-te na posição dos que se afastaram à força,
deixando ao lar aflitivos problemas e medita no agradecimento que sentirias ante os companheiros abnegados que lhes patrocinassem a solução. Presume-te no círculo obscuro dos que passaram na terra, dementados por terríveis enganos, a suspirarem no além por renovação e progresso, e mentaliza o teu débito de amor para com todos os irmãos que te desculpassem os erros, propiciando-te vida nova, em bases de esquecimento. Podes, sim, trabalhar em favor dos supostos extintos, lenindo-lhes o espírito com a frase benevolente com o bálsamo da prece ou removendo as dificuldades e empeços que lhes marcam a retaguarda. Lembrar-te dos mortos, auxiliando. Não apenas os vivos precisam de caridade, mas os mortos também. 90. Ora e segue. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu. Jesus Mateus 6:10. Espíritos hão dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tem o coração. Capitão 28, item 1. Nas lides do cotidiano, é imperioso recordes que a existência terrestre é a grande escola, em que a dor comparece por essência do aprendizado e obstáculo por lição. E, portas adentro do educandário, a prece, por flama viva, será sempre fio luminoso, possibilitando-te assimilar a inspiração do Mestre, a fim de que te não faltem discernimento e fortaleza, paz e luz. Não transformes, porém, a tua rogativa em constrangimento para os outros. Ao invés disso, faze dela o meio de tua própria renovação. Em muitas circunstâncias, solicitas a cooperação daqueles que mais amas, na solução dos problemas que te apoquentam a vida e recebes indiferença ou perturbação por resposta. Não desfaleças, nem te magoes. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a compreender sem desesperar. Às vezes, nas agressivas dificuldades em que te encontras, aguardas a vinda de alguém capaz de aliviar o fardo que te pesa nos ombros e apenas surge quem te proponha de sabores e experimentos amargos. Não te aflijas, nem te perturbes. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a sofrer sem ferir. Deste longo tempo de abnegação aos familiares queridos, na convicção de recolher carinho e repouso na época do cansaço, e ouves, a cada hora, novas intimações à luta e ao sacrifício. Não te revoltes, nem desanimes. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a servir sem reclamar. Assumiste atitudes para fixar a verdade, no respeito ao bem de todos, contando, por isso, com o entendimento daqueles que te rodeiam e viste a desconfiança sombreando a face de muitos dos melhores companheiros que te conhecem à marcha. Não chores, nem esmoreças. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a esperar sem exigir. Em todas as provações, ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a sustentar a consciência tranquila, no desempenho dos deveres que te competem. E, se pedradas e humilhações te constituem o prato descabido no momento que passa, ora e segue adiante, lembrando que a criança pode revolver hoje o pó da terra, em formas de fantasia e agitações de brinquedo, no entanto, de futuro, nos dias da madureza, há de tratá-lo com responsabilidade e suor, se quiser obter agasalho e pão, que lhe garantam a vida. Isso porque Deus é a força do tempo, tanto quanto o tempo é a força de Deus. Fim.